O brabo, esse vai ser o vídeo dos vídeos desse canal. Tá gravando. O que você tá aparecendo, mano? Você parece um ator, mano. Tô louco. Você não costuma usar boné, né? Eu uso pra caramba, aqui nos vídeos eu não fiz. No vídeo. Então por isso que eu tô fazendo esse aqui primeiro com vídeo, com boné, aliás, com vídeo. Diferente, tá parecendo algum ator, mano. É isso. Da malhação, pá. Ô louco, mano. Salve galera, salve meus cordilheiros, Marcelo de novo aqui na casa e hoje a gente vai trazer um conteúdo diferenciado pra vocês. Hoje a gente vai falar sobre o movimento do Mangue Beat, então cola com nós aqui pra ver esse vídeo. Mas antes de rodar a vinheta aqui, só relembrar, né, que o Clube Pagu tá com a caixa de assinantes fechada pra esse mês, então quem não assina, quem não apoia, quem não fortalece o cursinho popular lá, dá um salve lá no Clube Pagu e aproveita pra ver o curso de introdução ao pensamento marxista deles, demorou? Então roda a vinheta aí. Bom, meus cordeiros, seguinte, hoje eu vou falar então sobre o movimento Mangue Beat ou o movimento Mangue Beat, né? Porque tem duas formas de grafia diferente e a gente vai explicar sobre isso também durante o vídeo. Então, vou procurar explicar também como começou esse movimento, falar sobre as questões políticas e falar sobre a questão musical também, né? Porque como não falar da questão musical do movimento Mangue Beat? O movimento Mangue Beat foi um movimento que se iniciou em Pernambuco no início da década de 1990, mais precisamente em Recife, que teve o maior boom cultural do movimento Mangue Beat, né? E isso é muito perceptível na figura das bandas Nação Zumbi, Mundo Livre S.A., Banda Ed e mais algumas outras bandas aqui também que a gente vai acabar citando ao longo do vídeo. Na verdade, o movimento é muito conhecido pela questão musical, né? Que teve nessa forma a sua forma de maior expressão enquanto movimento cultural e movimento político. Mas ele não se resume só a isso. Mangue Beat é muito mais do que só música, ele é política, ele teve até um manifesto para vocês terem ideia. Mas eu vou falar disso já já. Aguenta um pouquinho aí, galera. Manifesto do Partido Mangue Beat. Esse movimento nasceu em torno de um grupo de amigos que faziam parte dessas bandas, que já se conheciam desde a infância e desde a adolescência também. De fato, então, era um grupo de amigos que não se resumia só a galera que era das bandas, né? E nessas discussões aí que eles faziam nos bares, nas casas deles, um indo visitar o outro, eles discutiam muito sobre política e também sobre o avanço tecnológico que vinha tendo na época. Bom, como eu acabei de contextualizar, né? Esse foi um movimento que nasceu ali no início da década de 90, foi logo depois daquele boom dos computadores e de todo mundo ter um computador pessoal em casa, e isso inspirou muito eles a falar sobre isso, e vocês vão entender um pouco melhor do porquê disso, né? Tem um documentário chamado Caranguejo Elétrico, Chico Science, o Caranguejo Elétrico, tá lá no canal da Nação Zumbi, podem procurar, a gente vai deixar o vídeo aqui na descrição também, o link, né? E esse documentário, ele é muito bom para entender toda a história do movimento. Todas as pessoas que participaram do movimento dão depoimentos e fica muito claro na fala delas e nas suas letras as desigualdades da nossa sociedade. Naquela época, Recife vinha sendo considerada a quarta pior cidade do mundo para se viver. Quando você vê esse documentário, você vê o quanto que eles queriam mostrar a realidade de Recife, mostrar que Recife fazia parte desse mundo também, dessa sociedade como um todo. Então eles queriam mostrar que ali, naquela cidade, estava à margem de todas as outras cidades, também tinha coisa boa. O nome do movimento, então, faz totalmente referência à cidade de Recife, né? Ela era uma cidade que tinha de um lado os mangues e do outro lado as antenas, os prédios, a cidade como um todo. Então, foi a partir do manifesto Caranguejos com Cérebro que o Mangue Beat de fato deu a cara. E foi assim que eles conseguiram relacionar as questões sociais com a cidade de Recife. A parte do beat que fica no nome, na verdade foi um negócio que a imprensa deu pro movimento, né? Beat em português é batida, né? Então é uma coisa que tem muito marcada na harmonia musical do movimento. Mas eles se apropriaram desse uso do beat para usar o beat por causa daquele contexto social que eu falei, do boom dos computadores. E o beat faz referência a uma sequência binária nos computadores, no meio digital e tecnológico. E foi dessa forma que eles conseguiram desmarginalizar a cidade de Recife, que era uma cidade que ficava à margem da nossa sociedade, ou seja, deslocada do resto da sociedade que o mundo fazia parte. Nem sei se o manifesto já apareceu aí na tela, a gente só vai saber isso aí na hora que editar, mas se não apareceu, vai aparecer agora. Tem uma parte do manifesto que descreve exatamente o que eu estava falando agora, que é uma antena parabólica enfiada na lama. Quem escreveu o manifesto, na verdade, foi o Fred 04, que é o vocalista da
banda Mundo Livre S.A. Ele, o Fred 04 e o Chico Science foram as figuras mais expoentes desse movimento, né? Um escreveu o manifesto e o outro era a cara estética desse manifesto. Claro, todas as figuras do movimento foram importantes, afinal ninguém faz nada sozinho. Mas é muito interessante ver como o próprio Chico Science é retratado nesse documentário que eu citei. Dizem eles, as próprias figuras do movimento Mangue Beat que estão aí na cena até hoje, que o Chico Science foi um visionário de não ligar porque falavam das roupas que ele usava, a galera até zoava com ele, da própria banda, mas isso era ele, e o jeito e a carisma dele fizeram o movimento avançar também e ganhar mais visibilidade. Infelizmente o Chico Science foi muito cedo, ele faleceu num acidente de carro, mas o legado dele ficou aí com a continuidade da banda Nação Zumbi. Desse movimento saíram diversos outros artistas, né, como o próprio Otto, que fez parte da banda Mundo Livre S.A. e escreveu uma parte da letra Rios, Pontos e Overdrives. E a própria banda Ed também, que pra quem não conhece aí, tá perdendo um puta de uma sonzeira. Além de toda a influência que o movimento Mangue Beat causou na música brasileira desde aquela época até hoje. Esse manifesto que eu tô falando, ele é tão bom, pra vocês terem uma ideia, ele fez uma análise de conjuntura da cidade de Recife naquela época. Claro que hoje também não tá a mil maravilhas, né? Mas fala sobre a história de fundação da cidade, fala sobre as taxas de desemprego que tinham na cidade na época, fala sobre as cínicas palavras do progresso e sobre a esclerose econômica que o capitalismo provoca também nas próprias palavras do Fred 04. Com a morte do Chico, o Fred 04 se juntou ao Renato, que também era outro amigo de todas as bandas que fazia parte do movimento também, escreveu um segundo manifesto, saudando a figura do Chico Science e saudando o futuro do movimento Mangue Beat na continuação da Nação Zumbi enquanto banda. O próprio Fred diz que nesse segundo manifesto eles se inspiraram numa carta que o subcomandante Marcos, que era do Exército Zapatista de Libertação Nacional, escreveu para o General Zapata durante a Revolução Mexicana de 1910. Eu sei lá, mano. O problema é que toda vez que você digita subcomandante Marcos no Google, ele acha o texto do manifesto do Mangue Beat. A gente não pode deixar de falar também sobre a parte musical, né? Porque misturou uma banda de rock and roll com os batuques do candomblé, do maracatu e do coco. E foi então da mistura do Lostal com Lamento Negro que surgiu a Nação Zumbi. O Lostal foi a banda que o Chico Science fundou junto com o Lúcio Maia, que é o atual guitarrista da banda, que também já estava desde a formação inicial, e com o Dengue também, que foi um baixista que entrou na banda logo que ela estava surgindo, mas está aí até hoje também. Lamento Negro foi uma banda de batuqueiros, como o próprio Tokogan diz, que também é um dos percussionistas da banda Nação Zumbi, que surgiu no Centro Cultural Daruê Malungo, do Mestre Meia-Noite, que criou esse centro para alfabetizar as crianças e os adultos da capoeira que ele mestrava. Mais brasileiro que isso, só dois disso, hein? Bom, para finalizar, eu só queria falar sobre a banda Nação Zumbi, né, que é uma das bandas preferidas minhas, talvez seja a banda preferida minha nacional, e falar sobre esse legado que eles vêm construindo ainda, né? A cada álbum novo da banda, eles trazem um novo ritmo, uma nova pegada, uma nova faceta musical que mostra que o Mangue Beat não morreu e não vai morrer tão cedo também. É isso aí, galera. Não vou me estender muito aqui também para o vídeo não ficar muito longo, mas diz aqui embaixo nos comentários que vocês gostaram, que a gente pode pensar em fazer um outro vídeo sobre esse tema também. Aproveita para se inscrever no canal, ative o sininho aí para receber notificação quando o vídeo sair, segue a gente nas redes sociais que deve estar aparecendo aqui pela tela já também. E para terminar, né, vida longa Chico Science, vida longa Nação Zumbi, vida longa Mundo Livre S.A., vida longa o movimento Mangue Beat. Brabo, caralho. Galera, eu vou ler aqui para aproveitar que tá tocando o Labor Wave aí para vocês, tá passando os créditos aqui na tela. Eu queria ler a parte do texto do subcomandante Marcos que tá no segundo manifesto, né? Ele vai falar assim, ó: quanto vale a vida de um homem? Enquanto cada um avalia a sua própria vida, a troco de quem está disposto a mudá-la, nós avaliamos muito alto o preço de nossas vidas. Vale um mundo melhor, nada menos. Homens e mulheres dispostos a dar suas vidas têm o direito de pedir tanto quanto valem. Aos que avaliam suas vidas por uma quantidade de dinheiro, mas nós a avaliamos pelo mundo. Esse é o custo do nosso sangue.